Dia a todos. Bom dia. Acho que já temos bastante gente, podemos dar início ao nosso evento. Vou pedir para que todos mantenham os áudios e os vídeos desligados, deixando somente os apresentadores. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento online, para discutirmos esse que é um assunto de tanta relevância, a nova Lei de Proteção dos Solos de Portugal. Meu nome é Érica von Zuben, eu sou presidente da comissão organizadora da SIGRAC e diretora técnica da AEXAS, Associação Técnica para o Estudo de Contaminação de Solo e Água Subterrânea de Portugal, e eu vou mediar o nosso encontro de hoje. A SIGRAC, a Conferência Internacional de Gestão e Reabilitação de Áreas Contaminadas, é uma realização sem precedentes em Portugal, com a participação de quase 200 especialistas, cientistas e investigadores de 9 países, e esse engajamento revela a crescente importância que o tema adquiriu no meio científico e jurídico mundial. E estarmos aqui hoje representa um resultado muito expressivo para Portugal e esperamos que a SIGRAC seja um marco nessa longa caminhada pela formação e reforço de uma ampla consciência, conhecimento e compreensão das questões relativas à contaminação dos nossos solos, tanto no seio da sociedade portuguesa quanto da comunidade internacional. E para abrirmos o nosso encontro, eu apresento os nossos convidados. Nosso presidente da AEXAS, Dr. Carlos Costa, diretor da AEXAS, Dr. Pedro Moraes Cardoso, nosso consultor jurídico internacional, Dr. José Eduardo Ismael Lucci, diretor da AEXAS, Dr. Paulo de Sá Caetano, e a nossa convidada, doutora Celeste Jorge. E iniciamos ouvindo as palavras do nosso presidente, Dr. Carlos Costa. Bom dia, um cumprimento especial a todos por mais este segundo dia da nossa conferência, começado agora com uma sessão especial dedicada inteiramente às questões relativas à legislação portuguesa em matéria de solos contaminados. Eu pediria, portanto, compartilhar a tela para uma pequena apresentação que vai acompanhar a minha exposição. Ainda não está habilitado o share screen? Só um minuto, Carlos, por favor. Carlos, eu peço desculpas, é que a gente está tentando ajudar a entrada do Lucci, mas ele já está sabendo. Érica? Que bom! Depois de apanhar muito aqui de um ícone. Ok. Já estamos vendo sua tela, Carlos. Ok, muito bem. Então, mais uma vez,
Nós estamos aqui para falar acerca da eventual nova legislação que estamos aguardando a todo momento que seja publicada. Não sei se estamos numa peça de Beckett à espera de Godot ou talvez numa versão portuguesa à espera de Dom Sebastião. Na verdade, esta legislação tem vindo a ser há muito anunciada, pelo menos há meia dúzia de anos que nós que trabalhamos na área da contaminação dos solos aguardamos ansiosamente a sua publicação. Nos últimos dias, a avaliar pela grande quantidade de notícias que têm vindo a lume, muitos soundbites relativamente à iminente publicação desta legislação e até uma promessa feita ontem ou anteontem pelo Ministro da Tutela, dizendo que num par de meses a situação estará resolvida. É de acreditar que, de facto, estamos numa reta final relativamente à possibilidade de dotarmos o nosso país de um instrumento que é fundamental para o trabalho que todos nós vimos desenvolvendo em prol dos solos saudáveis, da proteção dos solos, da remediação dos solos e do estabelecimento de... Apareceu agora. Por favor, deviam desabilitar esse microfone. Continuando, portanto, fazendo aqui uma situação, digamos, de remissão à questão da não existência da legislação portuguesa sobre prevenção e contaminação, da contaminação e remediação dos solos. Portugal não possui, digamos, não tem uma legislação, muito por motivo de ter estado desde o início do século à espera de uma estratégia comum de proteção dos solos para a União Europeia, que existe para muitos outros fatores ambientais, como o ar, a água, os resíduos, etc., mas que não existe para o solo. Sim, está tudo bem. Uma diretiva quadro foi proposta em 2006, mas bloqueada em 2010 e rejeitada definitivamente em 2014 por uma minoria de Estados-membros. Basicamente, os Estados-membros que possuem legislação própria e que consideraram que uma legislação comum, uma diretiva quadro, poderia de alguma forma constranger as suas políticas internas relativamente às questões do solo. Portugal, como muitos outros Estados-membros, foram, por assim dizer, deixados no limbo, isto é, sem digamos, um framework onde pudessem trabalhar ou aguardar a transposição de uma diretiva, e desde então, desde 2014, 2015, foi preparada uma nova legislação, muito por razões que têm a ver com o facto de que se verifica que todas as questões relativas a solos contaminados têm vindo a ser reguladas por um conjunto de instrumentos legislativos marginais, laterais, que são muito difíceis de compaginar e de, digamos, de fazer a sua interligação quando se trata da aplicação concreta da lei às questões dos solos contaminados. Essa legislação que todos aguardamos, conhecida como Prosolos, tem em síntese o suporte em 3 pilares fundamentais. O pilar da responsabilização, que busca a clarificação da cadeia de responsabilidade e que apresenta-se como aplicável aos operadores cujas atividades são mais suscetíveis de representar um risco ambiental para o solo, operadores esses que são definidos depois num anexo próprio relativamente às atividades que desenvolvem, e que, em função de resultados de avaliação, ficariam obrigados a uma avaliação da qualidade em patamares sucessivos, em etapas sucessivas, e à determinação da sua obrigação ou não de realizar um plano de descontaminação nas suas instalações. Por outro lado, esse pilar da responsabilização oferece para o nosso país uma garantia de maior segurança para todos os intervenientes, desde os operadores até ao comum do cidadão, inclusive nos aspectos que têm a ver com a regulação da transmissão de propriedade e, em termos gerais, no desenvolvimento de todos os projetos e atividades que têm a ver com a interação com o solo e com as águas.
Ainda em síntese, podemos dizer que os outros dois pilares de avaliação e remediação, que estão intrinsecamente ligados, estão, digamos, desenvolvidos em 4 etapas sequenciais. Uma avaliação preliminar, uma avaliação exploratória, uma avaliação detalhada. Estas 3 etapas iniciais são sequenciais, portanto, ou seja, a avaliação exploratória faz-se se a avaliação preliminar determinar um resultado que justifique a passagem para essa fase e a detalhada igualmente relativamente à exploratória, e se for determinado uma situação de risco inaceitável para a saúde humana ou para o ambiente, avança-se para um projeto de remediação do solo. Se essa remediação for bem sucedida, se os objetivos forem alcançados, é então emitido um certificado de qualidade do solo. Isto é, em síntese, aquilo que o ProSolos nos pode oferecer, juntamente com outro aspecto que é muito relevante, que é o desenvolvimento de um Atlas da qualidade do solo. Esse Atlas visa recolher informação, efetuar mapeamento dos locais contaminados e potencialmente contaminados e dos locais remediados, facilitar a sistematização, análise integrada e disponibilização de informação relativa a todos esses locais, portanto, disponibilizado para o público, para que efetivamente se conheça online a situação do país, mas permite também a gestão de todas estas situações a partir da definição de prioridades de avaliação, com base no desenvolvimento de um modelo de análise espacial e efetuar a avaliação de referência. Permite estabelecer indicadores da qualidade do solo e elaborar relatórios contendo os locais contaminados e potencialmente contaminados do país, os principais contaminantes, as atividades contaminantes, as tecnologias de remediação mais utilizadas e a evolução que está a ocorrer na gestão dos locais contaminados. Toda esta informação é básica para o conhecimento, para uma inventariação e para digamos, uma clara, digamos, um claro conhecimento da situação no país, de forma a que operadores, público em geral, consultores, todas as entidades possam de facto ter uma situação atualizada da avaliação dos solos contaminados e dos locais remediados. Esperamos, portanto, que este projeto legislativo possa subir rapidamente para votação na Assembleia da República. Essa situação já esteve várias vezes em cima da mesa. Parece que neste momento está ainda a ser avaliada em alguns gabinetes ministeriais. Há inclusive uma recomendação muito recente do mês passado da Assembleia da República para que seja publicada essa legislação, foi votada favoravelmente em reunião plenária, e de facto o que acontece na ausência dessa aprovação é que não existe um procedimento formal para fazer a avaliação da situação dos locais que estão ou que deveriam estar sob investigação, e não havendo esse procedimento formal, o que ocorre correntemente é uma avaliação que está muito subordinada a outro tipo de estudos que fazem parte, digamos, do leque de estudos que têm que ser desenvolvidos em projetos de desenvolvimento, quer de unidades industriais, quer de operações urbanísticas, etc. E normalmente são os estudos geotécnicos que acabam por receber de forma lateral ou marginal essa responsabilidade ou essa incumbência de desenvolver essa avaliação. Os resultados dos estudos de avaliação da contaminação que são feitos, digamos, à boleia das investigações de cariz geoambiental são normalmente bastante deficientes, porque não obedecem às especificações técnicas de estudo para os estudos de contaminação, o que aliás tem vindo a ser colmatado
parcialmente através de recomendações que têm sido desenvolvidas com propósitos específicos, nomeadamente para o município de Lisboa, e que apontam para o seguimento de guidelines que são estabelecidas em guias técnicos da Agência Portuguesa de Ambiente. Mas o que na verdade se verifica é que a legislação não está aprovada e o cidadão comum está frequentemente indefeso contra processos discricionários de gestão de solo contaminado por parte de operadores menos escrupulosos que procuram sempre soluções mais baratas, soluções mais lucrativas, as quais ignoram os limites do risco para a saúde humana e impõem muitas vezes custos a longo prazo e a médio prazo para a sustentabilidade ambiental do território. Recentemente existe uma ameaça latente que foi introduzida por um novo conceito que está, digamos, no Decreto-Lei 102 de 2020, aprovado em dezembro e que irá entrar em força de lei a partir de 1 de julho, e que tem a ver com o conceito de enchimento de locais onde pode ser feita, digamos, a reabilitação de áreas que foram sujeitas a processos extrativos, portanto, vulgarmente conhecidas como pedreiras e areieiros. Esses locais, de acordo com esta nova legislação, podem ser utilizados para, portanto, para a deposição de resíduos ditos não perigosos, portanto, abrangidos pelo Código LER 170504, mas importa dizer que esses locais são genericamente locais que estão desprovidos de sistemas de controle de engenharia para proteger da contaminação, isto é, não têm sistemas de impermeabilização basal, nem de drenagem, e também não estão sujeitos a um projeto de engenharia de encerramento que realize, digamos, a impermeabilização de topo. O que significa que, no fundo, se correm riscos muito elevados de contaminação desses locais se não houver um controle rigoroso do tipo de resíduos não perigosos, ou ditos não perigosos, que são depositados nessas instalações. Contudo, nós vislumbramos algumas oportunidades no futuro, caso o ProSolos possa efetivamente ser aprovado rapidamente. Como disse, portanto, essas oportunidades têm a ver com a inventariação e identificação dos sítios contaminados, no sentido de estabelecer um atlas de qualidade do solo que vai sendo progressivamente sendo construído, e a oportunidade fundamental da definição dos procedimentos de avaliação de risco e de remediação e monitorização das áreas contaminadas em articulação com outros regimes legais. Por exemplo, um aspecto que mostra como é importante que a ProSolos veja a luz do dia tem a ver com, por exemplo, a necessidade de fazer definições claras acerca do que são locais contaminados. Um dos critérios de admissão de resíduos em aterros de inertes, por exemplo, definido no último decreto-lei que vai entrar em vigor em 1 de julho, estabelece que só podem ser depositados resíduos inertes que satisfaçam os critérios de admissão estabelecidos no número 2 da parte B do anexo 2 desse regime, mas com uma ressalva, sendo contudo interdita a deposição de solos provenientes de locais contaminados. Enquanto não for definido o que é um local contaminado, fica aqui em aberto, portanto existe aqui uma omissão que pode ser aproveitada, enfim, de forma menos aceitável para continuar a haver a deposição de resíduos provenientes de sítios contaminados e que possam efetivamente trazer problemas para o ambiente.
Outro elemento fundamental que consideramos que deve ser tratado no âmbito do ProSolos tem a ver com a adoção de valores de fundo natural, que, portanto, podem, com vantagem, substituir os valores de referência que estão, neste momento, considerados nos guias técnicos da APA, a partir da adoção das normas de Ontário e que, em muitos casos, se revelam inadequados em face do background geoquímico das várias áreas do país. Por fim, e penso que este é um assunto que vai ser novamente aqui levantado nesta sessão, a legislação que vai sair deveria ser uma oportunidade também para esclarecer a responsabilidade técnica da elaboração e execução de estudos de avaliação da contaminação e do projeto de descontaminação, isto é, não só a responsabilização das entidades, mas também dos próprios profissionais, que deveriam ser profissionais habilitados, com um histórico curricular comprovado e que, do nosso ponto de vista, da AEXAS, do ponto de vista da nossa associação, essa qualificação deveria ser obtida a partir da criação de um estatuto, o estatuto de pessoa qualificada, à semelhança do que ocorre noutros países, como no Reino Unido, com o estatuto de Qualified Person ou Competent Person, e que é avalizado por uma instituição certificada com a categoria de especialista em contaminação de solos. E para já era tudo o que eu tinha para apresentar. Passo, portanto, a palavra à Érica para continuar. Muito obrigada, Carlos, por suas palavras. Eu gostaria de pedir a atenção de todos com respeito às câmeras e os áudios, para que eles mantivessem desligados, para que não atrapalhe. Obrigada. E agora passo a palavra ao Dr. Pedro Moraes Cardoso. Sim, senhor, muito obrigado, Érica. Aliás, aproveito para agradecer a todos, à comissão organizadora, através de si, todos os demais envolvidos, o Carlos Costa, o professor Luti, Celeste Jorge, enfim, a todos aqueles que participam, estão ainda a participar nesta conferência. Eu creio que do ponto de vista técnico, o professor Carlos Costa já deu ou traçou em linhas gerais aquilo que pode vir a ser a legislação em matéria de prevenção da contaminação e da remediação dos solos. Aquilo que nós temos verificado a nível nacional é a existência de uma grande fragmentação legislativa. O que é que isto quer dizer? Sim? Desculpa te atrapalhar, a sua câmera desligou. Peço desculpa. Ok, agora sim, obrigada. Já estou outra vez de volta, muito bem. Portanto, estava eu a dizer que, efetivamente, aquilo que tem vindo a definir a nossa legislação é a sua fragmentação, que leva muitas vezes à existência de diplomas que se contradizem entre si. Por um lado, e por outro lado, que levam a que nenhum seja suficientemente eficaz. O professor Carlos Costa falou agora no Decreto-Lei 102-D de 2020, que promove uma alteração ao regime geral da gestão de resíduos, que, por exemplo, prevê operações de enchimento, ou seja, são operações de valorização que permitem a utilização de resíduos não perigosos, mas que, no limite, pode levar quase à existência de novas lixeiras em pedreiras, por exemplo. E, por conseguinte, é necessário, mais do que tudo, uniformizar e ter uma atitude mais musculada daquilo que é uma lei com sentido, por um lado, e eficaz, por outro. A ProSolos, que visa ou visará promover a prevenção da contaminação e remediação dos solos, é porventura essa lei. No entanto, está em discussão há muito tempo. E eu creio que está em discussão há muito tempo porque há vários problemas do ponto de vista jurídico que se colocam. Não é um, são vários. Por exemplo, ou desde logo,
o problema da aplicação da lei no tempo. Ou seja, em princípio, e em qualquer ordenamento jurídico, pelo menos num Estado de Direito democrático, só pode prever para o futuro. Não podemos fazer pagar pelo passado operadores que à data, ou proprietários, que à data não tinham consagrado na lei essa responsabilidade. É um princípio fundamental de um Estado de Direito. Este é um aspecto, a questão da aplicação da lei no tempo. Mas a pergunta que se coloca aqui é esta. É que, independentemente da lei poder ou não poder ser aplicada retroativamente, o problema existe. E eu faço muitas vezes a comparação desta situação com um instituto jurídico muito interessante, que são as chamadas obrigações reais. O que é uma obrigação real? Vamos imaginar o direito de propriedade. Eu compro um determinado imóvel, um prédio, e esse prédio tem um defeito de base. E esse defeito de base gera problemas no vizinho. Bem, não fui eu que causei, não é verdade? No entanto, eu sou responsável pelo risco de ser proprietário. Mas isso leva-nos a um outro problema, que é o problema de responsabilidade. Ou seja, toda a legislação portuguesa e comunitária está muito vocacionada para o poluidor pagador. Ora, a nossa lei, como referiu o professor Carlos Costa e bem, utiliza uma técnica legislativa de exclusão de partes que, no limite, chega ao proprietário, ou o atual ou o anterior. Agora, a questão é esta. Em que medida é que se pode considerar o proprietário como poluidor? Portanto, vejam a quantidade de minudências jurídicas que aparentemente são ultrapassáveis, porque a gente olha para o problema e pensa, bem, mas o problema está lá. Mas depois, nesta, digamos, tecnocracia quase jurídica, e contra mim falo, nós vamos encontrando resistências ao nível daquilo que são os princípios fundamentais, os princípios gerais de direito. E, portanto, aquilo que me parece é que o problema do passivo ambiental, depois há outras questões, nomeadamente a não transposição de diretivas por Portugal, nomeadamente a da responsabilidade por danos ambientais, que só foi aprovada a legislação nacional em 2008, quando deveria ter sido até 30 de abril de 2007. E, portanto, há um incumprimento do Estado português nessa matéria. Mas isto, no fundo, para dizer, concluindo, que, do meu ponto de vista, e esta lei da Prosols coloca o Estado como um responsável potencial, ou seja, ele tem a prerrogativa de substituir aos causadores do dano, mas não é obrigado a tal, não é verdade? Portanto, ele pode, é esta a expressão que a legislação, que a lei, a possível lei, prevê, pode substituir-se aos outros operadores. Mas, na realidade, eu creio, mais uma vez, é muito fácil culpar o Estado, não é isso, ou responsabilizar o Estado, não é uma questão de culpa, obviamente, mas eu não vejo outra solução para resolver aquilo que é o passivo ambiental. E só é possível com fundos ambientais fortes, bem regulados, bem orientados, bem geridos. Nós temos efetivamente um fundo ambiental, mas não vos sei dizer de que forma é que ele está a ser utilizado, nem sei como é que está a ser presentemente financiado. E porventura como a nossa vizinha Espanha fez, que é a interligação entre estes fundos públicos ambientais e os chamados seguros de responsabilidade ambiental. Mas isso, qual é a companhia de seguros que vai assumir uma responsabilidade para aquilo que já sabe que aconteceu? Não é possível. Fica muito difícil.
E, portanto, fundamentalmente, são estas ideias que eu vos queria transmitir para se perceber aquilo que são as dificuldades do ponto de vista técnico-jurídico, que são algumas. E pronto, vou ficar por aqui, ficando à vossa disposição e, mais uma vez, agradecendo a todos por esta oportunidade. Obrigada, Pedro, por suas colocações. É uma honra para mim estar aqui, num país que não é o meu de origem, mas é meu de coração, e onde eu fui acolhida desde o primeiro instante para estar junto com os cientistas portugueses pela proteção do solo de Portugal. A existência de áreas contaminadas em Portugal é um dos principais problemas ambientais da atualidade e vai muito além dos impactos paisagísticos. Os sítios com atividades industriais apresentam por si só potencial de contaminação, com acúmulo de contaminantes difusos nos bens ambientais e, na maioria das vezes, numa extensão que pode ameaçar a saúde humana e o meio ambiente, já que altera a qualidade do ar, as funções do solo e polui as águas, tanto superficiais quanto subterrâneas. E a consequência disso é a geração de problemas graves, não só para o meio ambiente, como também para a saúde pública. Eu tenho convicção de que foi a magnitude desses danos que são gerados ao meio ambiente, a mola propulsora que despertou a consciência da população frente às consequências da degradação ambiental e fez com que os governantes disciplinassem e regulassem as atividades antrópicas que são lesivas ao meio ambiente, né? Seja com ordenamentos internos ou junto às comunidades internacionais. E isso decorre da significativa preocupação mundial com os efeitos prejudiciais à saúde humana e ao ecossistema, que é gerado por esses danos. E apesar da ausência e da premência de um diploma específico para proteção e reabilitação do solo em Portugal, há muitos anos vêm sendo realizados estudos nos locais potencialmente contaminados, utilizando metodologias e protocolos internacionais para caracterização da contaminação. No entanto, as lacunas mais relevantes geradas pela ausência dessa legislação, que tutele a proteção do solo, está no reconhecimento desses sítios, como o Carlos disse, a identificação das áreas com potencial de contaminação, mas principalmente a obrigatoriedade da realização desses estudos. A complexidade e a incerteza são aspectos centrais quando o assunto é contaminação do solo. Isso é inegável. Porque à medida que uma atividade poluidora ocorre, os bens ambientais sofrem consequências. As funções do solo, por exemplo, ficam comprometidas, além da elevada probabilidade de risco à saúde humana e o comprometimento do bem-estar da população local e da envolvente. E esta é, sem dúvida, uma questão de extrema relevância do ponto de vista de saúde pública, já que existem grandes extensões de contaminação, em muitos casos ainda não mapeado, e que se verifica a coexistência de múltiplos contaminantes, com múltiplos efeitos, né? E que eles simplesmente desconhecem os riscos a que eles estão expostos. Por essa razão é que a comunidade científica vem apresentando preocupação crescente com esse tema, e que muitas vezes vai na contramão das preocupações políticas e econômicas. Mas, infelizmente, não é só isso. A contaminação permeia o meio ambiente, a saúde, mas também o aspecto social, o aspecto econômico e a justiça. E essas diferentes faces do problema são parte da sua complexidade e são geralmente tratadas separadamente ou são pouco articuladas, ou simplesmente algumas delas são negligenciadas.
E para funcionar bem esse ordenamento jurídico para a proteção dos solos em Portugal, não poderá prescindir de um entendimento público básico do seu modus operandi atual, né? É preciso que haja conscientização coletiva. Nós precisamos da atuação das agências ambientais, que vem ocorrendo, da atuação do Ministério Público, da sociedade civil, mas precisamos também, e principalmente, que a população diretamente envolvida não ache que identificar residências construídas sobre solos contaminados ou mal reabilitados é uma estratégia de alguns para desvalorizar seus imóveis, porque, na verdade, é uma preocupação com a saúde das famílias que habitam ali. Não tem nada a ver com a questão financeira ou tirar vantagem monetária. É necessário também que a população tenha acesso à informação antes de adquirir um imóvel, para que isso não aconteça. É por essa razão que a proteção do meio ambiente se transformou num valor premente para a comunidade científica internacional, tanto técnica como jurídica, mas também para a nossa sociedade, com um forte conteúdo técnico, ético. E a sua proteção passou a ser uma obrigação de todos, requerendo, de fato, um esforço comum, né? Por isso, o ambiente, quando ele é bem tutelado, ele garante o direito a toda a sociedade de um ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Portanto, a existência de um arcabouço legal que proteja todos os bens ambientais, o solo, o ar, a flora, a fauna, a água, reflete diretamente na vida da sociedade. A preocupação com a tutela jurídica do meio ambiente, acredito que não seja novidade para ninguém, surgiu pela primeira vez na Conferência de Estocolmo, em 1972. Isso já se foram 5 décadas. E que para garantir o futuro, o direito ao meio ambiente equilibrado e intergeracional foi tratado como um direito fundamental da humanidade. E é justamente devido à natureza difusa e coletiva de um direito fundamental que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado teve sua proteção assegurada, tanto no direito constitucional português quanto pelo direito ambiental internacional, que instrumentalizou a necessidade de preservar o meio ambiente, editando declarações e tratados multilaterais para que servissem de base para a elaboração da legislação ambiental interna de cada país. Em Portugal, a proteção do meio ambiente é tutelado pela Constituição da República Portuguesa, que trata do ambiente e da qualidade de vida, especificamente dos interesses coletivos e difusos, no artigo 66, inciso 1º, quando prevê que todos, e todos são todos, têm direito a um ambiente e de vida humano, sadia e ecologicamente equilibrado, e o dever de o defender. Então, é um dever nosso defender o meio ambiente, está previsto na Constituição portuguesa. E nos incisos subsequentes, prevê a competência do Estado, que é a preservação e o controle da poluição e os seus reflexos, e assegurar que a política fiscal compatibilize o desenvolvimento com a proteção do ambiente e a qualidade de vida. Nesse sentido, um dos diplomas hoje centrais para esse tema em Portugal é o Decreto-Lei 147 de 2008, que dispõe da responsabilidade ambiental relativamente ao dano causado nos bens jurídicos que são tutelados e visa assegurar a reparação desses danos gerados durante as atividades com potencial de contaminação do solo e da água subterrânea. Entretanto, apesar de reconhecida expressamente no texto constitucional, a condição jurídica das futuras gerações continua a exigir maior atenção da comunidade científica, jurídica e governamental. A posição e a atuação jurídica nas futuras gerações
Importa considerar uma nova regulação normativa que esteja associada ao contexto dessas sociedades complexas que nós vivemos hoje e que lidam constantemente com os problemas específicos das sociedades de risco, né? Que está diretamente relacionado à incerteza e à imprevisibilidade desses riscos. Não resta dúvida que se faz necessário a reorganização dos direitos fundamentais, que permita a realização de novos padrões de justiça intergeracional para proteger e conscientizar o direito das futuras gerações. É preciso lidar adequadamente com as questões vinculadas à obrigação jurídica e oferecer respostas a partir de base do conhecimento que nós temos hoje, exigindo para isso a aplicação de princípios, por exemplo, do direito internacional, como o princípio da precaução, ou da equidade intergeracional, ou da sustentabilidade, entre outros. É incontestável que a ausência de legislação específica para a proteção dos solos repercute negativamente para a sociedade portuguesa. Os estudos sobre a contaminação do solo e da água subterrânea e as medidas de remediação ocupam atualmente um papel relevante no meio científico e jurídico mundial. Não por outra razão, senão pelo fato de que o meio ambiente é essencial à existência dos seres vivos, e os bens ambientais, como o ar, o solo e a água, são quem criam condição de existência de vida, né? Portanto, fica cada vez evidente que é premente a publicação da Lei Pró-Solos, seguida de definição de metodologias faseadas e diretrizes técnicas sobre as estratégias de investigação para caracterizar de forma inequívoca os impactos causados ao meio ambiente, assim como as estratégias de remediação, e que isso seja uma ferramenta essencial no apuramento e na materialização dos danos e a sua responsabilização civil, o que é muito importante. Alguns dados, né? De acordo com a Agência Ambiental Europeia, na sua última estimativa, que é de 2011, existem aproximadamente 2,5 milhões de sítios potencialmente contaminados entre os 39 países da União Europeia, e apenas 15% foram reparados. Quando comparamos com Portugal a outros países da União Europeia, a questão é um pouco mais grave. De acordo com um levantamento realizado em 2000, temos em Portugal 22 mil sítios contaminados. E, apesar da atuação constante da APA e da CCDR, o país ainda é carente de uma defesa do ambiente bem estruturada e que seja de fato aplicada. E essa ausência acaba por gerar a necessidade da atuação do Ministério Público, que ainda é incipiente nessa matéria em Portugal. Mas a esperança é uma das molas propulsoras para os cientistas, investigadores e juristas que atuam na área ambiental. Isso eu não tenho a menor dúvida. É por isso, nesse sentido, que também a Agência Ambiental Europeia estabeleceu como meta conseguir que em 2050 a população esteja a viver bem dentro dos limites do planeta. E pretende concretizar isso através da atuação de 3 áreas, sendo uma delas proteger as pessoas dos riscos ambientais e para a saúde e o bem-estar. Aqui é importante, nós não temos um plano B, ou nós não temos um planeta B para usar, se isso não acontecer. Portanto, isso é uma escolha nossa. Formar uma aliança global para cuidar da Terra e um dos outros, né? Nós estamos vendo a situação em que estamos vivendo, ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da Terra. São necessárias, sem dúvida, mudanças fundamentais dos nossos valores e da forma como nós vemos a vida, além de entendermos que
Temos todo o conhecimento e tecnologia necessário para reduzir os impactos ao ambiente. Basta que assumamos a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um de nós. E com a publicação da legislação portuguesa de proteção do solo, espera que melhore a qualidade de vida em Portugal para as presentes e para as futuras gerações. Meu compromisso pessoal é que, da mesma maneira que os meus antepassados semearam para mim antes de eu nascer, eu também semearei incansavelmente para aqueles que se seguirem a mim terem uma terra para viver, pelo menos igual a que eu tive, se não puder ser melhor. Muito obrigada. E agora eu passo a palavra ao Dr. José Eduardo Ismael Lute. Bom dia, Érica. Bom dia a todos. Bom dia, os conterrâneos, os nossos anfitriões portugueses. Inicialmente, cumprimento os demais integrantes dessa mesa pelas excelentes palestras proferidas, que, devo começar, me deixam numa situação delicada, dada a obrigação de manter o mesmo nível técnico que foi já apresentado aqui. E, ao mesmo tempo, e de pronto, aproveito para saudá-los na pessoa da minha amiga Érica von Sunger, por quem eu nutro grande estima e consideração. Quero registrar ainda especial carinho que tem por Portugal e seu povo, né? Porque sempre fui bem acolhido nesse país, desde a primeira vez que estive em Portugal, em visita a trabalho, né? Visitei a convite do governo português, Portugal para o sistema de gestão de resíduos sólidos. E também nas ocasiões em que estive em Portugal para a turismo, né? Também fui muito bem recebido, e disso tudo restou aí grandes amizades, que nutro até hoje. Recebo amigos portugueses no Brasil, estou às vezes aí em Portugal. Assim, é uma grande honra para mim participar desse evento, de altíssimo nível técnico, convém ressaltar, né, sobre gerenciamento e técnicas de remediação de solos contaminados. Eu gostaria de fazer uma pequena introdução da minha participação como procurador de justiça. Hoje sou procurador de justiça, o que seria, salvo engano, um procurador-geral da República adjunto em Portugal, né, do Ministério Público do Estado de São Paulo. Aqui no Brasil, nós temos uma divisão, que é o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados. Eu sou do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu fui promotor de justiça, que viria a ser, salvo engano, procurador da República em Portugal, de meio ambiente da capital do Estado de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo. São Paulo, só para ilustrar, aqui no Brasil nós temos promotores de justiça, ou procurador da República, né, o equivalente ao procurador da República, especializados em determinados temas. Então, eu exerci a função de promotor de justiça de meio ambiente, especificamente do meio ambiente, numa comarca que é uma mega metrópole, com um pouco mais de 12 milhões de habitantes. Isso, por si só, já é suficiente para dar a dimensão dos problemas complexos, né, que São Paulo apresenta, né? E essas questões ambientais, elas provocam grandes impactos socioambientais. E um desses significativos impactos socioambientais aqui na cidade de São Paulo, em todo o Brasil também, nas grandes metrópoles, não só do Brasil, evidentemente, né, mas no mundo todo. E daí por que esse evento está acontecendo em Portugal? Porque também acontece aí nas grandes cidades, é a questão da contaminação do solo urbano por uma ação antrópica.
E, em função desses significativos impactos ambientais, eu tive uma atuação jurídica e política no sentido de buscar uma remediação. Aliás, a Érica fez uma menção importante, né? O Ministério Público, pelo que ela me colocou, o Ministério Público português ainda está iniciando, né, uma caminhada a respeito da busca pela reparação do dano ambiental. Aqui, nós estamos já há muitos anos trabalhando, tanto que nós temos a especialização em meio ambiente. E isso me levou a buscar dos proprietários, e o Pedro trouxe essa questão importante sobre a responsabilidade do proprietário, né? Mas que a gente viu um pouquinho mais à frente. Mas eu busquei essa responsabilização como promotor de justiça e também atuei politicamente junto às assembleias legislativas, tanto estadual como federal, buscando um aperfeiçoamento da legislação para a reparação de danos ambientais e áreas contaminadas. Esse tema é bastante complexo e não vai ser possível para nós, num espaço muito reduzido de tempo que nós temos hoje aqui, discutir profundamente as consequências dessas contaminações do solo. Mas, considerando os impactos financeiros negativos para os empreendedores, proprietários, os consumidores adquirentes de imóveis, né, a população, do modo geral, por conta da contaminação do solo ou negligentemente remediada, além, evidentemente, dos impactos da saúde humana, esses impactos decorrem em grande parte, evidentemente, não exclusivamente, da falta de uma legislação adequada. Uma legislação adequada, clara, com diretrizes objetivas muito bem definidas. E o Carlos tocou nesse aspecto, né? Que da legislação, da falta da legislação. O Pedro também tocou nesse aspecto, da falta de legislação em Portugal. E aqui no Brasil, isso também ocorre. Não por falta da legislação, mas por algumas lacunas da legislação existente que permitem uma subjetividade do operador do direito e leva a uma insegurança jurídica, né? E hoje, quem trabalha aí na questão de investimentos externos ou mesmo internos, a insegurança jurídica é um grande freio para investimentos, né? Então, eu gostaria agora de parabenizar os organizadores aí pela feliz ideia de colocar um painel jurídico nesse evento, né? Tão recheado de estrelas, que está já desde ontem trazendo informações profundamente técnicas do ponto de vista geológico, enfim, de química, mas a questão jurídica ela permeia aí a forma como essa remediação vai acontecer e as consequências dessa remediação. Não vai demorar, né? Não vai demorar muito, o Ministério Público de Portugal começar a exigir essas remediações. E aí as discussões jurídicas, e a Érica trouxe essa preocupação, porque isso aconteceu aqui no Brasil. A hora que o Ministério Público começa a exigir, o Estado começa a exigir dos proprietários a remediação, as discussões jurídicas, evidentemente, começam a aparecer, porque, seja pela ausência de legislação, ou seja por lacunas na legislação, trazer grandes problemas, debates jurídicos, e o que provoca vamos dizer assim, um atraso na remediação, né? Veja só, vocês em Portugal já estão há pelo menos 5 anos aguardando a publicação do decreto-lei de uma consulta ocorrida em 2015. E agora, recentemente, considerando essa situação, saiu, o Carlos mencionou, a edição da resolução da Assembleia da República, que foi no dia 7 último,
recomendando ao governo que publique a legislação do ProSolos e que reforce as ações de inspeções e fiscalização, né? Isso é interessante porque eu vejo que o legislador português pode aproveitar muito bem esse evento que está ocorrendo e tirar conclusões para modificação do decreto, da minuta que foi colocada em consulta. No Brasil, nós temos aí há cerca de 20 anos uma legislação sobre esse assunto, né? Pelo menos no estado de São Paulo. Foram inúmeros os benefícios, foram e continuam sendo inúmeros os benefícios da existência de uma legislação. E posso citar alguns poucos benefícios, como sendo a valorização econômica de áreas que anteriormente eram desprezadas pelo mercado, desprezadas por conta da contaminação, evidentemente. E a partir da existência da legislação, que estabeleceu critérios mais objetivos, formas de fiscalização, até onde o proprietário deve buscar essa remediação, isso cria segurança para quem faz o investimento. E aí o mercado imobiliário se interessou por essas áreas que, por conta dos custos da remediação, são áreas mais baratas e que permitem uma recuperação, e todo mundo sai ganhando nisso, seja por conta da criação de centenas de empregos para cada empreendimento imobiliário que é lançado, seja porque a própria sociedade recupera áreas abandonadas, e, especialmente, a segurança, a saúde, né? Como a Érica colocou, a saúde da sociedade, do modo geral, e dos futuros moradores do local. Só um adendo, né? A importância disso, né? Não só para a saúde, mas até para a economia financeira do proprietário, né? Eu resido num condomínio que foi construído em uma área remediada. Só que, por questões, aí volto, por questões de falha na legislação, o uso da água subterrânea nesse condomínio ela está restrita, ela não pode ser usada. Então, em 2014, quando nós tivemos aqui uma crise hídrica muito séria, e todo mundo todos os condomínios perfuraram um poço profundo para utilização de água subterrânea, o meu condomínio não pôde fazer isso por conta da restrição da contaminação, por uma remediação que não foi muito bem feita, né? Mas, além desses impactos positivos, que eu já trouxe aí algumas questões, nem tudo aí são flores, né? Como eu disse, esses aspectos mal definidos da legislação, ou que dependam de um certo subjetivismo do órgão ambiental, né, de sua interpretação, ela traz uma insegurança jurídica muito grande, né? Então, eu trago essas preocupações aqui aos portugueses, pois a insegurança jurídica, ela provoca, e aqui no Brasil ela provocou e continua provocando, prejuízos econômicos, né? Seja o prejuízo econômico, seja para a saúde pública, de todas as partes envolvidas, né? O atraso na remediação, a demora na obtenção de licença, a demora na remediação, a modificação de interpretação de um órgão para outro órgão, leva a atrasos que prejudicam o proprietário, né? E limitam significativamente a remediação, né? O limite da remediação. Isso leva, sem dúvida nenhuma, levou aqui no Brasil, e pode levar, isso pode acontecer em Portugal, com certeza, a uma discussão judicial sobre essas questões. Quando o Ministério Público se der conta da importância da remediação e dos males que uma não remediação, uma remediação mal feita traz para a sociedade, certamente essas discussões judiciais, essas ações judiciais, elas irão acontecer, e isso é bastante prejudicial. Então, é importante que o legislador aperfeiçoe
essa minuta que está em discussão para que tente evitar, né, essas discussões jurídicas ou judiciais, permitindo um avanço significativo nas remediações aí, do número bastante grande, que nem a Érica nos trouxe, de áreas contaminadas em Portugal. Isso que são conhecidas. Normalmente, esse número é muito maior, né? Como aconteceu aqui no Brasil, que tinha uma estimativa e a realidade mostrou que é muito maior. Um dos aspectos importantes da legislação, e o Pedro abordou de forma bastante interessante, é estabelecer claramente a responsabilidade na elaboração, na obrigação de fazer as pesquisas investigativas de passivo ambiental e eventual execução de projeto de remediação. E eu observo que a minuta do Decreto-Lei de Prossolos traz um capítulo inteiro somente para tratar da responsabilidade do operador e de terceiros. São inúmeras as previsões de situações que vinculam o operador atual ou anterior ou o proprietário às obrigações de remediação. E traz também, inclusive, exclusão dessas responsabilidades. Isso me chamou bastante atenção, né? Porque em que pese aí a preocupação do legislador... Sim, já tivemos muitas horas a falar, portanto, posso acho garantir que ele já está inteira. Mantida como está a minuta, a lei não vai garantir, de forma alguma, a segurança jurídica adequada para satisfazer aí os interesses da sociedade, né? E a Érica também nos trouxe, né, que a saúde e a vida humana são direitos inalienáveis, né? E o direito ao meio ambiente sadio é um direito intergeracional. Seria importante, então, que o governo português inserir expressamente na lei, na futura lei, uma responsabilidade solidária, tal como ocorreu aqui no sistema legislativo brasileiro, que evita aí uma série de discussões intermináveis a respeito da responsabilidade. Vejam que na minuta do decreto consta que a execução da avaliação da qualidade do solo e eventual remediação da área só será responsabilidade do proprietário do imóvel na impossibilidade de se identificar o operador ou terceiros responsáveis, ou seja, o proprietário ele tem uma espécie de blindagem aí, né, nessa minuta de decreto-lei. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer de ter claramente identificado o operador ou o terceiro responsável pela degradação do solo, mas esse operador ou terceiro, eles seriam inaptos financeiramente para a execução da avaliação da qualidade do solo, especialmente para eventual remediação, né? Nessa situação, segundo aí a minuta que eu analisei, o proprietário não pode ser acionado para promover a remediação, ele não tem essa obrigação, porque o degradador foi identificado, só que o degradador pode não ter condições financeiras para isso, né? Daí até a proposta do professor Pedro, do doutor Pedro, quanto à criação de um fundo para esse tipo de situação. E ainda há previsão de operador solicitar ao órgão ambiental a exclusão da sua responsabilidade, justificando não ter sido o causador da contaminação. Essa situação pode levar a um impasse bastante grande, cuja solução, né, na identificação do responsável pode perdurar por vários anos, com sérios prejuízos à sociedade e à saúde humana dos portugueses, né? O operador simplesmente faz uma justificativa, até se discutir se essa justificativa é válida ou não, que pode até descambar para umas ações judiciais, para que o judiciário declare que ele está excluído dessa responsabilidade. Isso pode levar muitos anos, atrasando a remediação e, portanto, trazendo sérios prejuízos à sociedade. O Pedro já falou também da responsabilidade da remediação pelo poder público, mas ela é subsidiária e ainda em situações muito específicas, né? E mesmo assim ele pode ter um número significativo de anos para
efetivamente atuar, seja de 2 ou 3 anos, conforme a situação. Havendo essa responsabilidade solidária, como nós temos no Brasil, veja, nós temos aqui no Brasil essa responsabilidade solidária, que nada mais é do que qualquer um que se beneficiou dessa contaminação, que ele seja responsabilizado. Então, o órgão ambiental, ou o governo, ou o Estado, ele pode escolher, né, dentro da responsabilidade solidária, ele pode escolher qual daqueles que já foi proprietário, já foi operador, que ele vai acionar para promover as ações de remediação. Ou seja, se o proprietário ele tem mais condições financeiras que os operadores anteriores, que foram, de fato, os autores da remediação, ele pode acionar diretamente só o proprietário. Ou ele pode deixar um dos operadores de fora e escolher um outro operador que tem mais condições. Ou pode escolher todos de uma vez só. E essa discussão da responsabilidade, quem vai pagar a conta, quem não vai pagar, ele fica por um segundo plano num foro separado da discussão ambiental. Exatamente porque é um direito intergeracional, um direito inalienável à saúde, é que essa responsabilidade solidária estabelece que o Estado pode escolher qualquer um, não entrando na discussão de que tem a culpa, né? Ou seja, existe uma responsabilidade objetiva, não se discute a culpa pela contaminação. Havendo a contaminação, aqui ele seria obrigado. Então, são duas previsões, a responsabilidade solidária e a responsabilidade, a culpa objetiva, né? Outro aspecto que pode levar a situações de inegibilidade de execução da avaliação da qualidade do solo, eventual remediação da área contaminada, é essa lista de discriminação das atividades das quais decorrem essas obrigações, né? O legislador teve uma preocupação aí de estabelecer quais são as atividades que podem ser consideradas responsáveis pela contaminação do solo. Isso aí pode parecer, num primeiro momento, interessante, mas ela vai trazer grandes discussões, debates judiciais sobre a responsabilidade. Então, seria muito melhor e muito mais simples, e o Carlos lembrou isso, estabelecer ou conceituar o que vem a ser um solo contaminado. Estando contaminado, já decorre uma obrigação, né? E aí, por isso que eu falei da responsabilidade objetiva, da culpa, né? Sem discutir a culpa pela contaminação, não se discute se foi culpa, dolo. Havendo a contaminação, seja o operador, seja o proprietário, já surge a responsabilidade pela remediação. E é isso que eu estou trazendo aqui para vocês, no sentido de tentar aperfeiçoar esse decreto-lei para evitar essas discussões, futuras discussões judiciais, né? Um ponto bastante positivo do decreto-lei, da minuta que está aí, é a obrigatoriedade do alienante ou transmitente do imóvel apresentar ao órgão ambiental a declaração de risco de contaminação. Ou ele apresentar essa declaração, ou apresentar a declaração do adquirente do imóvel que assume a responsabilidade. Ou seja, a partir do momento da venda do imóvel, isso só ocorre se tiver uma das duas declarações, ou a do atual proprietário, que está vendendo, de que a área não tem contaminação, ou a declaração do adquirente assumindo a responsabilidade por eventuais contaminações no solo. Outro ponto positivo que nós não temos aqui no Brasil, de forma clara, que é a previsão de que os incumprimentos das obrigações do futuro decreto-lei constituirão contraordenações ambientais puníveis aí em Portugal, né, nos termos da Lei 50 de 2006, né, e cujas coimas, hipoteticamente previstas nessa lei
número 50, elas podem atingir centenas de milhares de euros, né? E essa situação aí, esse tipo de situação pode até inviabilizar de forma significativa alguns projetos imobiliários, né? Penso, no entanto, que algumas das situações da proposta do ProSolo nessa questão das contraordenações, por exemplo, o incumprimento do dever de iniciar a execução no prazo estabelecido pelo órgão ambiental, ela está prevista como uma infração aí leve, né? Eu acho que poderia ser, por ser extremamente importante o início da remediação, né? Imediatamente, eu acho que poderia ter aí uma reclassificação de uma forma mais grave. Muito bem. Como eu disse, o tema é bastante complexo, não dá para nós aprofundarmos nessa discussão, mas eu penso que essa parte da responsabilidade, né, de quem seria o principal responsável pela investigação do passivo ambiental e eventual remediação, deve ser aperfeiçoada nesse projeto, aí, nessa proposta de ProSolos, para evitar maiores problemas no futuro, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar num evento de altíssimo nível como esse e me coloco à disposição aí por eventuais dúvidas dos nossos assistentes. Muito obrigado. Obrigada, Lute, por sua explanação. Foi ótimo, é muito bom você estar aqui conosco novamente. E agora eu passo a palavra ao Dr. Paulo Caetano. Paulo, é com você. Bom dia. Bom dia a todos. Estão a ouvir, certo? Érica, pode confirmar? Sim, tudo bem. Okay, muito bem. Muito obrigado pela palavra. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Certo? Ok. Ok, não está? Ok, muito bem. Bom, então, muito bom dia a todos. Eu não vou estender muito, já estamos um pouco para além da hora. De qualquer forma, já foram abordados aqui assuntos que têm a ver com a natureza técnica da legislação, a natureza jurídica, as questões técnicas associadas a esta atividade da proteção de solos. A minha intervenção traz um outro aspecto que tem a ver com a relevância da qualificação e da certificação profissional. O meu nome é Paulo Caetano, eu sou atualmente membro do Conselho de Admissão e Qualificação da Ordem dos Engenheiros e é nesse estatuto que faço esta intervenção. Esta não é uma intervenção individual, é antes coletiva ou mesmo corporativa, se quiserem entendê-lo dessa forma, porque a Ordem dos Engenheiros, de facto, é uma associação corporativista de profissionais de engenharia e, portanto, é nesse sentido que eu faço aqui esta intervenção. É também pegando naquilo que foi um contributo da Ordem dos Engenheiros em 2016, na sequência da discussão pública, na versão inicial da legislação, a pedido até da própria Agência Portuguesa do Ambiente, e, portanto, a Ordem dos Engenheiros emitiu e entregou à APA um documento manifestando qual a sua posição em relação à legislação que na altura estava prestes para sair e que esperamos que esteja de facto prestes para sair neste momento, sobre a qualificação profissional e a certificação profissional das pessoas envolvidas neste tipo de trabalhos. E, portanto, este é um trabalho, como eu vos disse, não é uma intervenção individual, contou com contributos de muitos colegas de várias especialidades de engenharia diferentes. Eu represento a especialidade de engenharia geológica e de minas, mas temos também intervenção de outras áreas, como daqui a pouco vos mencionarei também. Portanto, o que é que nós podemos dizer sobre este assunto? Nós já ouvimos aqui na palestra do Carlos Costa, na intervenção do Carlos Costa, esta evidência de que o regime jurídico para prevenção, contaminação, remediação de solos, que está prestes a ser publicado, diremos assim, está sepultado e, portanto, repartido por três áreas
três pilares, se quisermos dizer, recuperando até a imagem utilizada há pouco, dos três pilares que sustentam a legislação com a designação para solos e que são a da responsabilização pela contaminação de solos, muito discutida agora na apresentação anterior, do Dr. Luthi, e a questão, o segundo pilar, o da avaliação da qualidade dos solos, e num terceiro pilar, a necessidade de remediação de solos contaminados. E, portanto, partindo desta estrutura, o que nós podemos focar a nossa atenção do ponto de vista profissional é mais na questão do segundo e do terceiro pilar, nomeadamente porque a sensação que existe na comunidade técnica, científica, envolvida nestes trabalhos, é que há uma generalizada ausência de conhecimento técnico ou científico sobre este tema, na sociedade civil em geral, e isso tem levado, em algumas situações, a que alguns estudos têm sido aceitos, mas do ponto de vista técnico, científico, não se mostram à altura daquilo que são as exigências do assunto com que estamos a lidar. E isso, no limite, poderá ser gravoso do ponto de vista da saúde pública, como é óbvio, e naturalmente trazer consequências para o próprio Estado português. E, portanto, é socialmente exigível, e que deve estar incluída uma regulamentação da responsabilidade técnica pelos estudos associados aos tais segundo e terceiro pilar desta estrutura que é apresentada sobre a nova legislação e, portanto, especificamente na questão da avaliação da contaminação dos solos e na questão da remediação dos solos contaminados. Portanto, qual é que é a perspectiva profissional que nós podemos ter, então, sobre estas ideias? Na perspectiva da Ordem dos Engenheiros, portanto, a associação profissional que representa os profissionais de engenharia em Portugal, não há dúvida de que, tal como em muitas outras atividades, a responsabilidade por processos deste tipo devem ser entregues a profissionais que sejam idóneos, que sejam independentes, que tenham um registro curricular, científico, académico, etc., demonstrável e irrepreensível de preferência, e que, mais uma vez, de preferência, mostrem já uma larga experiência no setor em particular ou num setor qualquer de atividade. E, portanto, só desta forma é que nós entendemos que o solo poderá ser protegido da forma que está objetivada neste regime jurídico, e só dessa forma é que ele poderá cumprir aquilo que se deseja e que se espera que este regime jurídico possa cumprir. Assim, olhando para o pacote legislativo que está em preparação, nós podemos encontrar aquilo que nós designamos na Ordem dos Engenheiros, ou em qualquer outra ordem profissional também, aquilo que nós chamamos de atos de engenharia, especificamente na concepção e na produção de alguns dos elementos que estão abrangidos por esta legislação, nomeadamente na questão da avaliação da contaminação a diferentes níveis, na avaliação preliminar, na avaliação exploratória e na avaliação detalhada, e depois, claramente, já respeitando ao terceiro pilar que referimos há pouco, na questão da remediação. E o que é que são isto dos atos de engenharia? Os atos de engenharia estão, desde 2015, regulamentos em África, este regulamento 420 de 2015, e que organiza todos os atos de engenharia das várias especialidades de engenharia portuguesa. Quando nós referimos que no âmbito desta legislação nós identificamos atos de engenharia relacionados com a avaliação, a remediação, etc., o que nós podemos dizer, de uma forma sintetizada, é que são as especialidades da engenharia do ambiente, da engenharia geológica e de mina e da engenharia química e biológica, que nas suas listas de atos referem atos específicos que estão relacionados com este assunto da avaliação da contaminação e da remediação de solos. Em concreto, para as três especialidades que eu acabei de referir, nós encontramos, a nível da avaliação, por exemplo, as atividades de elaboração de termos de responsabilidade, planos de amostragem, investigação exploratória, os relatórios, a investigação detalhada e o respectivo relatório, as questões da análise de risco também,
e planos de monitorização, e dentro da área da remediação, já incluindo a terceira especialidade da Engenharia Química e Biológica, o próprio projeto de remediação e os seus relatórios e a respectiva monitorização. E, portanto, o que é que nós concluímos a partir daqui? É que todas estas atividades que estão propostas ou que estão abrangidas por esta legislação exigem, a nosso ver, um elevado grau de confiança pública nas capacidades dos profissionais que sejam responsáveis por estes diversos elementos do processo. E, portanto, esta capacidade de qualificação profissional é o garante de que a confiança pública possa ser gerada. O que é que significa, portanto, esta qualidade profissional? Com base em várias experiências internacionais, não só neste setor, mas também em outras áreas de atividade, por exemplo, na nossa área mineira, é muito comum esta exigência de que é possível obter a qualidade exigível a partir daquilo que nós designamos de estatuto de pessoa qualificada. Os termos mais comuns em inglês são o competent person ou the qualified person, ou seja, alguém que comprovadamente está habilitado como vigente. E, portanto, se nós pegarmos, por exemplo, na legislação canadiana do Estado de Ontário, muito utilizado no âmbito destes trabalhos da avaliação da contaminação de solos, nesta legislação em específico, é exigida a responsabilidade de um profissional qualificado no processo da avaliação da contaminação e na análise de risco. É exigida também a necessidade de uma carteira profissional e, no caso da análise de risco, em concreto, são definidos que tipo de qualificação académica, a nível de licenciatura, mestrado, doutoramento, e os respectivos anos de experiência que são exigíveis para cada nível de qualificação académica. E, portanto, acrescentando a isto ainda, não só a qualificação académica, os anos de experiência, etc., mas a necessidade também de o profissional estar coberto por um seguro de responsabilidade civil. E, portanto, no seu conjunto, toda a legislação define claramente quais é que são as características, quais é que são as exigências que um profissional responsabilizado por estes processos, por estes trabalhos, tem que cumprir. E, portanto, na perspectiva da Ordem dos Engenheiros, é um esquema normativo exemplar como este, que acabamos de referir, ou como os seguintes em várias outras áreas de atividade, deverá ser integrado em qualquer regime jurídico nacional e, em particular, no que diz respeito a esta questão da responsabilidade dos trabalhos associados à avaliação da contaminação e dos projetos de remediação. Para a Ordem dos Engenheiros, não é suficiente que, dentro do conceito de entidades acreditadas, por exemplo, laboratórios acreditados para as análises químicas, etc., seja garantido pela legislação, importa também definir claramente qual é o estatuto do técnico acreditado ou do profissional qualificado, ou seja, técnicos que estejam registados em associações profissionais de direito público ou equiparado, responsabilizáveis de acordo com códigos deontológicos, sujeitos à jurisdição disciplinar e de responsabilidade civil e que demonstram experiência no setor. Ou seja, na nossa perspectiva, um mínimo de 5 anos de experiência no setor, devidamente validada através da emissão de declarações próprias, que reconheçam essas qualificações. As ordens profissionais, no caso concreto da Ordem dos Engenheiros, estas declarações são emitidas a pedido dos profissionais para diferentes áreas de atividade e, portanto, a Ordem dos Engenheiros está, obviamente, habilitada e tem essa incumbência de validar estas declarações e, portanto, na nossa perspectiva, todo este conjunto de considerações devia estar na legislação publicada. Esperemos que sim, esperemos que isto possa contribuir para que a dita confiança pública seja garantida e que as qualidades do profissional responsável pelos diversos elementos do processo sejam absolutamente inquestionáveis e portanto, contribuir para todo o processo
para toda a transparência do processo, confiança no processo, etc. E, portanto, na nossa perspectiva era isso, era este que nós queríamos deixar. Obrigado pela atenção. Alguma questão para esclarecer também estaremos disponíveis. Muito obrigado. Obrigada, Paulo, por sua intervenção. Foi excelente, bem esclarecedora. E para Espero que encerrar... não tenha havido interrupções, porque eu estive aqui com umas flutuações de internet, mas espero que não, mas ok. Mas eu esclareço alguma coisa que tenha ficado mal explicado. E para encerrar o nosso evento, eu convido a doutora Celeste Jorge. Obrigada, Érica. Está a receber o som? Sim, sim, está tudo bem. Eu tenho o privilégio de fechar este painel com estas ótimas apresentações e que foram todas elas, praticamente abrangeram, ou praticamente não, na totalidade abrangeram os aspectos que podem aqui ser considerados, começando no Carlos, passando pelo Pedro, pela Érica, pelo Lúcio e pelo Paulo. E por isso a mim cabe-me apenas fechar a sessão e dizer algumas palavras nesse sentido, porque tudo foi dito. Com base nisso e fazendo uma súmula, posso referir que em termos do que acontece atualmente, por exemplo, na Europa, com 200 anos de desenvolvimento industrial, lógico que resultaram muitas áreas contaminadas e potencialmente contaminadas. E o que é que acontece? Na sequência desse desenvolvimento industrial, privilegiou-se o consumo de recursos naturais para a produção de bens com rejeição de efluentes e de resíduos que vieram pressionar os compartimentos ambientais, o ar, o solo e a água. Com a evolução tecnológica e com o aumento do conhecimento científico, é cada vez com mais consciência que percebemos que há grandes repercussões na saúde humana e nos ecossistemas. Muitos legados das atividades industriais existem e estes trazem impactos negativos. Com o aumento da população nas grandes cidades e com o abandono de muitas indústrias, existem muitas áreas em localizações privilegiadas que se tornaram muito atrativas, sendo necessário reabilitá-las. Porém, torna-se muito difícil conseguir abordar estas áreas sem uma legislação que imponha regras e obrigações, como falou o Dr. Pedro Moraes Cardoso. Claro que podemos usar ou beber nas legislações estrangeiras com os seus valores indicativos e valores máximos admissíveis, mas não tem força de lei no cenário português. A saúde do planeta resulta do estado dos solos, que se liga a todos os outros compartimentos ambientais, e o solo é o sustentáculo para a vida em todo o planeta. Nele existem as águas superficiais e subterrâneas e dele também partem muitos produtos para a atmosfera. Por tudo isso que se referiu, é urgente atuar neste compartimento ambiental, protegê-lo e reabilitá-lo, e para isso é essencial a produção de uma ferramenta legislativa nacional. E assim eu termino e agradeço a todos a presença. É aqui. Passo a palavra à Érica. Obrigada, Celeste. Obrigada, minha câmera não estava ligando. Obrigada pelo seu encerramento. Então, chegamos ao fim do nosso evento. É um prazer tê-los aqui conosco. Muito obrigada pela presença de todos. E aguardemos, então, pela publicação da Lei de Proteção de Solos de Portugal. Fiquem bem, mantenham-se seguros. Até breve.